Bom dia, pessoal. A gente vai ver na segunda aula de geometria analítica do curso, né? A gente vai ver principalmente hoje dependência linear, né? E independência linear, base e algumas outras coisas. E a gente vai fazer bastante exercícios, né? Eu espero que vocês tenham feito os exercícios indicados na aula passada, né? Então vamos começar a aula falando sobre definição de combinação linear, tá? Ou seja, combinação linear é o seguinte: definição formal, a gente diz que um vetor W de algum espaço é combinação linear dos vetores V1, V2, V3 até Vn, né? Aqui essa notação, pessoal, é muito geral, né? Só que aqui em geometria analítica a gente sempre vai considerar n é igual a 3 para o espaço, né? Ou n é igual a 2 para o plano. Então, os únicos casos, essa definição mais geral, a gente vai utilizar lá em álgebra linear, né? Mas aqui vocês podem pensar, para se sentirem mais confortáveis, o n é igual a 2, né? Ou o n é igual a 3, porque a gente só vai lidar com plano e espaço aqui, no máximo 3 dimensões, né? Então a definição formal é: o vetor W é combinação linear dos vetores desse conjunto. Se existirem escalares, ou seja, números, no nosso caso aqui, tal que o W ele pode ser expresso como essa somatória, ou seja, essa somatória é lambda 1 V1 mais lambda 2 V2 mais lambda 3 V3. Então, intuitivamente, se vocês tiverem aqui um vetor U, né? Aqui no plano a gente tem dois vetores, e um vetor V, dado outro vetor qualquer do plano, esse W, significa que a gente sempre pode escolher escalares lambda e θ, tá? Números, para calibrar esses vetores, né? Então aqui está o V, eu vou multiplicar esse V por lambda V. O U eu vou multiplicar por θ, né? Eu vou multiplicar o V por lambda, aí vai dar o vetor lambda V. Eu vou multiplicar o vetor U por θ. Então eu vou construir esse vetor θU, de maneira que eu sempre posso calibrar dois vetores V e U, tal que eu posso expressar a soma, o W, como a soma, né? Lambda V mais θU. E a gente diz que isso é uma combinação linear. Esse caso é do plano, tá? É exatamente do plano de duas dimensões. Embora a gente não tenha visto a palavra ainda dimensão, mas você sabe intuitivamente, a gente vai ver mais no final dessa aula, né? Então, como eu disse, em R3, ou seja, no espaço, dados escalares, números, lambda 1, lambda 2, lambda 3, a gente diz que o W é combinação linear dos vetores V1, V2 e V3, se a gente puder escrever o W, um vetor no espaço, R3, como essa soma. Tá? No plano mais simples, dados escalares lambda 1, lambda 2, a gente diz que W é combinação linear de V1 e V2, se a gente puder escrever W como essa soma, né? Então, voltando lá no slide anterior, é exatamente esse processo de calibração. Vocês, dados os vetores V e U, né, que eles não são paralelos, então qualquer vetor W do plano, ele pode ser expresso como uma combinação linear desses vetores V e U, não paralelos. A gente vai ver isso, esse é um teorema, a gente vai ver mais adiante. Esse exemplo é bastante ilustrativo. Dados os vetores F1, F2, F3 e F4, né, eles formam um polígono fechado, né, aqui um pentágono, e sua soma vetorial é zero. Por quê? Se a gente denotar aqui esse ponto de partida A, né, esse ponto aqui de partida é o A. Então, F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5 é exatamente o vetor AA, que começa em A e termina em A, ou seja, é exatamente o vetor nulo. Como essa soma é nula, então eu posso passar esses quatro termos para o lado direito, né, da equação, né, ou somar, ou se vocês quiserem ser mais formais, vamos somar o negativo desses quatro termos de ambos os lados,
e vai ficar F1 é igual a menos F2, menos F3, menos F4, menos F5. Ou seja, eu posso expressar o F1 como essa combinação linear do F2 mais F3, né? Menos F2, menos F3, menos F4 e menos F5. Né? Então, a gente diz que um deles, né, eu isolei o F1, mas eu poderia isolar o F2, ou F3, ou F4, ou F5. Então a gente diz que o F1 é a combinação linear desses vetores. Né? Aqui, só mais um exemplo. Aqui os números, aqueles números lambda e θ do primeiro exemplo são exatamente 2 e 3. Então, olha só, dado os vetores U e V, eles são não paralelos, então esse vetor W ele pode ser expresso como 2U mais 3V. Né? Então, os números que me fizeram calibrar U e V para que eu pudesse expressar W como uma combinação linear de U e V foram 2 e 3. Então, o W, aqui, né, pela regra do paralelogramo, ponto inicial e ponto final é o que importa. Então, W é igual a 2U mais 3V. Exemplo. Aqui um pouquinho para a gente lembrar um pouquinho de trigonometria. Né? Exemplo. Vamos escrever o vetor AD. Olha só. Esse é o vetor AD. Vetor AD. Como combinação linear de AB, aqui o vetor AB, e o vetor AC. Tá? Então, ali a gente tinha os segmentos, agora a gente tem propriamente os vetores. Então a gente quer escrever esse vetor AD como essa combinação linear. A gente sabe o ângulo entre o vetor AB e o vetor AD, que é 30 graus, e o ângulo entre o vetor AB e o vetor AC é 45 graus. Então, semanticamente, escrever o vetor AD como combinação linear de AB e AC, né, pela definição de combinação linear, então a gente tem que determinar escalares, números, lambda 1 e lambda 2, tal que o AD ele possa ser escrito como lambda 1 AB mais lambda 2 AC. Né? Observação, AD é um vetor do plano, todo mundo aqui está no plano, né? E o AB não é paralelo ao AC. Né? Por eles não serem paralelos, a gente vai ver mais tarde que isso implica que eles geram qualquer vetor do espaço. Né? Então, essa é a definição de combinação linear. Primeira coisa, vamos escolher versores, ou seja, vetores unitários, né, para facilitar a nossa vida, ortogonais. Como aqui o A e B na figura, né, o vetor AB na figura já é aqui, ó. O vetor AB já é um vetor na horizontal aqui na figura, né? Então a gente pode escolher o I como ele é um versor, né? Ou seja, a gente viu na aula passada que o versor é um vetor unitário. Então, se a gente dividir o AB pela norma dele, vai dar um vetor de norma 1, ou seja, um vetor. Né? Então a gente vai escolher isso. Primeiro, o I é o AB dividido pela norma do AB. Né? Então esse cara daqui é o versor I e o J é ortogonal a ele. Só isso. Então, para começar o assunto, o vetor I, né? O vetor AB, ele tem comprimento 3, né, que foi dado no enunciado, e o I tem comprimento 1, porque ele é unitário. Então a primeira coisa é que o AB é igual a 3I. O nosso objetivo aqui é expressar todo mundo, o AB, o AD e o AC, em termos de I e J. Né? Porque a gente já sabe trabalhar com eles. Porventura, vocês já estarão vendo isso aí em fenômenos mecânicos ou verão daqui a alguns dias. Né? Então isso aqui é extremamente usual trabalhar com versores I e J. Então, vamos isolar dessa figura. Aqui está o AB, né? O B, ele está... Vamos escrever ele aqui, ó. Só um pouquinho. Isso.
Aqui, esse comprimento aqui é 4, né? E o B, ele está um pouquinho, né? Um pouquinho para cá. Vamos dizer que aqui seja o B. Aqui seja o B, tá? Aqui seja o ponto B. Então, primeira coisa, a gente faz daqui, ó, vamos desenhar uma linha daqui, né? A gente pode continuar esse vetor AB, a gente pode continuar ele para além do B, é isso que a gente está fazendo aqui, né? E a outra coisa que a gente vai fazer é baixar por um dos postulados de Euclides, a gente pode baixar um segmento aqui, uma reta, né? Melhor dizendo, aqui no nosso caso é exatamente um segmento ortogonal. Então a gente vai fazer essa construção na figura. E essa construção vai dar exatamente a construção de baixo. E este ponto aqui de interseção entre a linha que continua depois do B e a diagonal, a gente chama esse ponto de K, tá? Então esse K é exatamente esse K aqui nessa figura. Portanto, o AD, né, o vetor AD é o vetor AK mais o vetor KD, tá? Porque é o ponto final, ponto inicial, mas indo até o ponto final, né? Então, olhem só, qual que é a definição de cosseno, né? Vamos escrever aqui, do ladinho aqui. Cosseno de 30 graus, né? O que é o cosseno? É um número, né? É um número. E ele é exatamente a norma, né? Do vetor, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente aqui é justamente a norma do vetor AB, né? A norma do vetor AB. Tá? Perdão, é a norma do vetor AK, né? AK. Porque o B é só esse ponto aqui né, vocês estão vendo o B aqui? Né, o B, ele não chega até né, a margem aqui do triângulo retângulo. Então, na verdade, esse aqui é o AK dividido pela hipotenusa. Né? Então, é o cateto adjacente, que é o AK, a norma de AK, dividido por 4, que é a hipotenusa que foi dado no problema. Né? Então, significa que a norma, né, por essa equação acima, a norma do AK é igual a 4 cosseno de 30 graus. Né? É exatamente isso aqui, pessoal, que está escrito aqui nessa linha de baixo. Tá? Só que essa parte aqui é escrita em módulo e a gente tem que colocar aqui vetores. Né? Então, a norma do vetor AK é 4 cosseno de 30, só que o AK, falta só uma direção aqui. O AK, o vetor AK, né, esse vetor que começa no A e termina no K, né, ele está na direção do versor I. Né? Ele está na direção do versor I. Então, é só isso. Essa é a direção. Tá? Então, o vetor AK é 4 cosseno de 30i. E vocês podem fazer a mesma construção para o vetor KD. Né? Só que o KD ele vai envolver o seno. Seno é o cateto oposto, né, que é o KD, a norma do KD, dividido pela hipotenusa. Então vai dar 4 cosseno de 30 na direção J, porque o J é o vetor ortogonal. Tá? Então a gente tem essas construções trigonométricas. E, né, só copiando do slide anterior, a gente obteve isso, né, que o AK é 4 cosseno de 30 e o KD é 4 seno de 30. Mas o AD é AK mais KD. Então a gente tem que somar esses dois vetores. AD é igual a AK, né? Mais, esse é o AK, né? Porque o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Mais o KD. Aqui, ó. O KD é 4 seno de 30 na direção J. Seno de 30 é igual a meio. E simplificando, então, o AD, o vetor AD,
ele vai ser 2 raiz de 3i mais 2j. Tá? Então o nosso objetivo é escrever todo mundo em função do i e do j. Então esse aqui é o nosso vetor AD. Este daqui é o nosso vetor AD. E finalmente a gente escreveu ele, né, esse vetor, como combinação linear do i e do j. Tá? Vamos fazer o mesmo processo aqui para esse triângulo AC. Né? Então o AC, de novo, a mesma construção. A gente baixa uma diagonal, um vetor ortogonal, a gente continua aqui, né, o i, o triângulo na direção i, né? Vamos voltar só lá na figura original. Né? A gente tem aqui AC, esse vetor AC. Então a gente baixa aqui uma reta ortogonal. Né? Aqui simplesmente a gente baixa uma reta ortogonal e constrói esse vetor, né, na continuação do vetor i. Então essa é a construção geométrica. Tá? Aqui, ó. A gente continua uma reta qualquer, porque a gente só está desenhando um pedacinho do segmento. Então a gente vai obter o triângulo ACP. Esse triângulo é retângulo, né? Esses dois ângulos eles são 45 graus. Primeira coisa, o AC é igual a AP mais PC. Né? Ponto inicial e ponto final. Mas aqui a gente escolheu passar pelo ponto P. Né? Então, de novo, por construção geométrica, o vetor AP é horizontal, né? Ou seja, ele é múltiplo de I. Então ele está na direção do I. Né? E por construção geométrica, o cosseno é cateto adjacente a P dividido pela hipotenusa. Só que a hipotenusa é 2. Então a gente tem essa primeira expressão aqui. O AP é 2 cosseno de 45 na direção I. O PC, né? A definição de seno de 45 é cateto oposto CP, né, dividido pela hipotenusa. Então, só que esse vetor CP, né, PC, assim dizendo, ele é um vetor ortogonal, né, AI, ou seja, ele está na direção J. Então, o PC2 sendo 45J. Né, vocês podem repetir essa construção geométrica. Então, a gente tem tudo aqui que a gente precisa para expressar o vetor. Né? Só repetindo aqui, o AP é 2 cosseno de 45 na direção I e o PC é 2 seno de 45 graus na direção J. Portanto, como AC é AP mais PC, então a gente tem que somar esses dois pedaços. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Está aqui. Seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Né? Está aqui esse pedaço aqui. Então o AC é AP mais PC. Né? Então vai dar 2 raiz de 2 sobre 2i mais 2 raiz de 2j. E isso é raiz de 2i mais raiz de 2j. Né? Então, lembrando aqui do nosso enunciado original, a gente tinha que determinar escalares lambda1 e lambda2, tais que o vetor AD, ele pudesse ser combinação linear dos vetores AB e AC. Tá? É isso. O AD é lambda 1 AB mais lambda 2 AC. Agora, a gente escreveu o AD em termos do IJ, a gente escreveu o AB em termos do I, né? O AB 3I exatamente, e o AC a gente escreveu em termos do IJ também. Né? Então, nos slides anteriores, a gente demonstrou que o AD é 2 raiz de 3i mais 2j, o AB é igual a 3i, né? Foi a primeira coisa que a gente mostrou, e o AC é igual a raiz de 2i mais raiz de 2j. Né? Então, a gente pode substituir esses vetores na expressão acima.
né, vão substituir imediatamente. E a gente vai obter, né, aqui a gente, só copiando do slide anterior, a gente quer essa combinação linear, a gente já demonstrou isso, então a gente vai substituir o AD aqui do lado esquerdo, tá aqui, né, e o AB aqui do lado direito, e o AC aqui do lado direito. E a gente pode escrever agora todo mundo em termos, a gente pode colocar em evidência todo número que multiplica I, né? Então aqui tem o I, 2 raiz de 3, 3 lambda 1, né? Passou para o lado esquerdo, adquiriu um sinal menos, e raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 lambda 2, e passou para o lado esquerdo, adquiriu um sinal menos. A mesma coisa para o J, né? Como o I e J eles são ortogonais, no plano, claro, eles são linearmente independentes, são LI, então a combinação linear nula implica que cada um dos coeficientes são nulos, tá? Então a gente tem essas duas equações. A de baixo aqui é fácil resolver. O lambda 2 é raiz de 2, né? O lambda 2 é raiz de 2. E vocês podem raiz de 2 é 2 sobre a raiz de 2, né? O lambda 2 é 2 sobre a raiz de 2. Isso. Então vai ficar raiz de 2 em cima. Isso. Como o lambda 2 é igual a raiz de 2, você substitui aqui em cima. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar um 2. E vocês podem isolar o lambda 1. Então vocês obtêm, né, o lambda 2 é raiz de 2 e o lambda 1 é 2 que multiplica a raiz de 3 menos 1 sobre 3. Portanto, esses são os coeficientes da combinação linear. A gente conseguiu expressar o AD, o vetor AD, como combinação linear de AB mais AC. Tá? E lembrando, esse exercício é bastante importante para a gente lembrar de trigonometria. Nos exercícios do final dessa sessão, tem 2 exercícios lá sobre trigonometria que eu indico vocês fortemente a fazer para treinar. Tá? Definição. Um vetor, só um único vetor V. Se a gente tiver um conjunto com um vetor, ele é linearmente dependente se ele for igual a zero. Só um vetor. Tá? Então a gente tem um conjunto de um vetor, ele é LD se ele for zero. Isso aí vem da definição. Agora, 2 vetores, ou 3 vetores, ou N vetores, são linearmente dependentes se um deles pode ser expresso como uma combinação linear dos outros. Tá? Simples assim. A notação é mais complicada do que a própria definição. Né? Então, voltando lá ao exemplo do slide 3, o W é combinação linear dos vetores U e V, pois o W ele pode ser escrito como 2U mais 3V. Tá? Agora, como a gente já definiu dependência linear, né? A gente viu que, voltando em 2 slides, os vetores são LD, né, linearmente dependentes se um puder ser escrito como combinação linear dos outros. Né? Então, a gente diz que o conjunto de vetores V1, V2, Vn, eles são linearmente independentes se eles não forem linearmente dependentes. Né? Só isso. Agora, primeira construção. Quaisquer 2 vetores que não sejam nulos e não paralelos, né, a gente chamou aqui de E1 e E2, eles são linearmente independentes no plano. Né? No plano. A prova, a gente vai fazer aqui por absurdo, né? Suponha que, né, vamos uma prova contrapositiva. Suponha que os vetores, né, a gente quer mostrar que eles são LI. Então, né, como vocês viram lá em bases matemáticas, suponha que eles sejam LD. Né? Como eles são LD, significa que eu posso expressar um como combinação linear do outro. Aqui a gente só tem 2 vetores, então é só um lambda vezes E2. Ou o outro como combinação linear do primeiro. Tá?
Mas, se eu puder expressar dessa maneira, como combinação linear, significa exatamente que esses vetores são paralelos, né? Só que a hipótese aqui é que esses vetores eles não são paralelos. Ou seja, essa prova contrapositiva contradiz a hipótese e, portanto, a gente mostrou que os vetores E1 e E2 são linearmente independentes, né? Tem um teorema, a demonstração vocês podem ver lá no livro, né, mais fidedignamente, que vetores V1, V2, Vn, eles são linearmente independentes se e somente se, dada a combinação linear nula, implica que os escalares são nulos. Tá? Então, esse exemplo é bastante ilustrativo para a gente entender esse conceito. Suponha que os vetores U, V e W sejam linearmente independentes. Tá? Então a gente quer mostrar que os vetores U mais V, o conjunto de vetores, o primeiro vetor é U mais V, o segundo vetor é U menos V, e o terceiro vetor é U mais V mais W, também são linearmente independentes. Então, pessoal, essa prova aqui, ela é muito computacional, né? Ela é boa porque às vezes você olha para três vetores, você sabe que intuitivamente os três vetores são linearmente independentes, mas a prova às vezes pode ser difícil se vocês utilizam a definição. Então, aqui o teorema facilita bastante nossa vida. Então vamos lá. A gente quer mostrar que esse conjunto é linearmente independente. Então, como que a gente faz? A gente pega escalares A, B e C, né, números reais, e escreve uma combinação linear dos vetores. E essa combinação linear nula. Né? Ou seja, a combinação linear desses três vetores é igual a zero. Tá? Agora, simplesmente aqui, como a gente tem só vetores U, V e W, então a gente pode colocar em evidência o U. Aqui está o vetor U. Então o A multiplica o U, o B multiplica o U e o C multiplica o U. Né? Todos sinais positivos. Então, colocando em evidência aqui, A mais B mais C, que multiplica U. Agora, V, A, né? Quem multiplica o V é o A, tem um sinal negativo, então vai ficar menos B, que é o cara aqui de baixo, e C, mais C, que multiplica V. Agora, só o C, ele multiplica o W. Então vamos colocar aqui, quem multiplica o W é só o C. Então essa combinação linear nula é equivalente a essa combinação linear nula, né, aqui de baixo. Só que os vetores, por hipótese, os vetores U, V e W são vetores linearmente independentes. Então, dada esta combinação aqui, asterisco, né, nula, implica os escalares que multiplicam cada vetor serem nulos. Então, dada a combinação linear nula, os escalares são nulos. Então, A mais B mais C, esse primeiro escalar aqui, A mais B mais C, ele tem que ser zero. O segundo tem que ser zero também. E o terceiro tem que ser zero. Bom, dessa equação, o C é igual a zero. Se a gente substituir aqui 0 e 0, a gente vai obter esse sistema. A mais B é igual a zero, A menos B é igual a zero. Né? Resolvendo esse sistema, vocês podem somar e subtrair as duas equações, por exemplo, e vocês obterão A igual a zero e B igual a zero. Ou seja, a gente mostrou que dada essa combinação linear de cima aqui nula, a gente mostrou que A é igual a zero, B é igual a zero e C é igual a zero. Ou seja, de fato, esses vetores U mais V, U menos V e U mais V mais W, esse conjunto de vetores são linearmente independentes. Tá? Então, só uma observação aqui para conglomerar, né, para amalgamar o conceito. A gente sabia do enunciado que U, V e W são LI. Então, com esse fato, a gente mostrou que esse conjunto de vetores também é linearmente independente. Tá? Exemplo. Mostre que as diagonais de um paralelogramo se intersectam
nos seus pontos médios. Tá? Então, o que a gente quer mostrar é que aqui o vetor AC ele é 2 vezes o vetor AM. Tá? E igualmente, a gente quer mostrar que o vetor DB ele é exatamente 2 vezes o vetor DM. Tá? Então é isso que a gente quer mostrar. Né? É exatamente o que está escrito aqui. Ou, equivalentemente, AM, né, é igual a o vetor AM. AM é metade do vetor AC, né? E o vetor BM ele é metade do vetor BD. Tá? Então, a única hipótese aqui é que M é o ponto de interseção das diagonais, ou seja, entre o vetor AC e entre o vetor BD. Né? Até agora a gente não sabe que ele está na metade do caminho. A gente quer provar isso. Tá? Então isso é o que a gente quer mostrar. Então, vamos começar a demonstração. Olha, a gente tem certeza como isso daqui, melhor dizendo, imagine esse segmento AMC. Esse aqui é um segmento de reta. Né? Já que é um segmento de reta, os pontos A e MC eles estão sobre o mesmo segmento. Ou seja, eles são colineares, eles estão sobre a mesma linha. Né? Então, o vetor AM, né? Então vamos desenhar aqui o vetor AM e o vetor AC, eles estão na mesma linha. Né? Então eles são paralelos, significa que AM é lambda vezes AC. Né? Porque eles são paralelos. Até agora a gente não sabe que um é metade do outro, não. A gente quer mostrar isso. Né? E da mesma forma, de novo, vamos colocar uma linha aqui. Linha DB. Né? Então, os pontos B, M e D, eles são colineares, eles habitam a mesma linha. Né? Portanto, BM, né, o vetor que vai do B até o M, ele também é paralelo ao vetor BD. Ou seja, o vetor que começa no B e acaba no D. Né? Por eles serem paralelos, significa que o BM é igual a θ BD, onde θ é algum escalar. E a gente vai provar que lambda é igual a meio e θ é igual a meio. Né? Como esse triângulo aqui, ABM, né? Como A, B e M são pontos que não são colineares, então AB, né, é exatamente, o AM, o vetor AM, é igual a AB mais BM, né, por construção. Olha só, tá aqui o vetor que vai do A até o B, ele pode, o vetor que vai do A até o M, ele pode ser escrito como AB mais BM, é o que está aqui, né? Só que o AM, olha só, aqui nessa terceira equação, o AM, a gente já mostrou que é lambda AC. Então vamos escrever aqui lambda AC. Ao invés de AM, lambda AC do lado esquerdo. O AB a gente mantém. E o BM a gente escreve como θBD. Então esse aqui, cara aqui é θBD. Tá? Então a gente tem essa expressão. Lambda C é igual a AB mais θBD. Tá? Agora, todo mundo aqui, né, todo mundo aqui dessa expressão, ele vai ser escrito como em termos de AB e AB. Tá? Então vamos escrever o AC. 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 Ele é igual a AB. Ele é igual a AB. Perdão, pessoal, só um pouquinho. Deixa eu só salvar aqui. Né? AC é AB
mais BC, né? É exatamente BC. Só que, olhem só, esses são lados de um paralelogramo. Então, o vetor BC é exatamente o vetor AD, né? Porque eles são paralelos, eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma norma, né? Então, o AC, né? Vamos voltar lá no slide anterior. AC, né? Lambda AC. Então, o AC é AB mais BC. Só que o BC é exatamente o AD. Então, a gente pode escrever o AC como AB mais AD. Tá? O AB já estava escrito, né? Aqui do lado direito. E vamos escrever agora o BD, né? O vetor B, que começa no B e termina no D, ele pode ser escrito como BA mais AD. Só que o BA ele é igual a menos AB. Então aqui a gente escreveu todo mundo em termos de AB e AD. Simplesmente porque AB e AD são vetores, né? O AB está aqui na horizontal e o AD é não paralelo, né? Então a gente escolheu simplesmente dois vetores não paralelos. Podia ser de outro jeito, né? Agora, essa expressão aqui acima, a gente vai colocar em evidência todo mundo que tiver né, de um lado, a gente vai colocar em evidência os vetores que multiplicam lambda, né? Então lambda AB mais lambda AD, e do outro lado vai ser aqui AB, que multiplica 1 menos θ, está aqui embaixo, mais θ AD. Né? Agora, como a AB e AD são vetores linearmente independentes, porque eles estão no plano e eles não são paralelos, significa que o lambda, né? Olha só, a gente tem esse lado alguém multiplicando lambda multiplicando AB e do outro lado a gente tem 1 menos θ multiplicando AB. Né? Então aqui lambda é igual a 1 menos θ e esse lado aqui, lambda AD, esse lado tem θ AD. Né? Por igualdade, lambda é igual a θ. Então, como lambda é igual a θ, se a gente substituir essa equação lá em cima, vai dar que θ é meio. E como lambda é igual a θ, o lambda também é meio. Tá? Então é isso que a gente demonstrou. Né? Esse lambda é meio, então o AM é metade de AC e o BM é metade de BD. Né? Então está demonstrado e enunciado que as diagonais de um paralelogramo se interceptam na metade do caminho. Tá? Agora, definição de conjunto de geradores. Um conjunto de vetores, quaisquer, a gente diz que ele gera o espaço ou um plano, né? O espaço de 3 dimensões ou um plano. Ou seja, esse N aqui vocês não precisam ficar tristes com esse N, ou ficar espantados, né? Porque o N é igual a 2 se for um plano, né? Ou é igual a 3 se for um espaço. Então, vamos falar para o plano. Um conjunto de vetores V1 e V2 gera um plano se qualquer vetor do plano puder ser escrito como, né, o vetor W do plano puder ser escrito como lambda1 V1 mais lambda2 V2. E, repetindo aqui para n igual a 3 para o espaço, a gente diz que os vetores V1, V2 e V3 gera o espaço se qualquer vetor do espaço puder ser escrito como combinação linear lambda1 V1 mais lambda2 V2 mais lambda3 V3, tá? Desses vetores. Agora, um resultado importante é o seguinte, isso a gente vai construir explicitamente. Dois vetores não paralelos de V2 do plano, né, do plano, geram todo o espaço. Tá? Ou seja, qualquer vetor f no plano e dados dois vetores não nulos e não paralelos, E1 e E2, né? Então significa que o f ele pode ser escrito como combinação linear do E1 e E2. Tá? Isso, pessoal, é por construção. Primeiro a gente considera E1 e E2 aqui quaisquer vetores no plano não paralelos. Tá? E a gente desenha o f, os três vetores E1, E2 e F na mesma origem. Tá? Agora, como a origem é o F vai terminar num ponto P. Né? Então agora a gente considera a reta uma reta paralela
ao vetor E1 aqui, tá? E outra reta paralela ao vetor E2, né? Múltipla do E2. Então, a gente vai simplesmente por construção descer paralelamente ao vetor E1 nessa reta aqui até encontrar a reta que tá na direção do E2, né? Então a gente vai denotar esse ponto por K e aí é fácil ver que o OP, que é esse vetor F, ele é OK mais KP, tá? Só que o OK, o vetor OK, ele é n vezes para um dado n, né, é múltiplo do vetor E2. E o vetor Kp é múltiplo do vetor E1. Então tá aqui a nossa combinação linear. A gente pode escrever o F como NE2 mais ME1. Só isso. Tá? É essa a construção. E a mesma construção pode ser feita para o espaço. Basta fazer repetidamente as construções, a construção para o plano, né? Então, esse resultado também vale para o espaço. Ou seja, dado qualquer f e dado E1, E2, E3 vetores que não sejam nulos, não são paralelos entre si e não são paralelos ao mesmo plano, ou seja, eles não são coplanares, então existem coeficientes L e Mn, tais que o f pode ser escrito, né, o vetor f pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Tá? Então vale para o plano e para o espaço. Agora, um resultado importante aqui que a gente vai mostrar também é que quaisquer vetores E1, E2, E3 que não estejam no mesmo plano, eles são linearmente independentes. Tá? Agora, suponha que E1, né, a demonstração se faz dessa maneira. Suponha que E1, E2 e E3, né, por contraposição, sejam linearmente dependentes. Né? Se eles são linearmente dependentes, né, a gente vai contrariar a hipótese. Se eles são linearmente dependentes, então um dos vetores ele é combinação linear dos outros, né, porque eles são linearmente dependentes. Agora, sem perda de generalidade, vamos considerar que o E1 ele seja combinação linear do E2 e E3. Né? Ou seja, existem escalares lambda e θ, né, reais, tais que eu posso expressar o E1 como lambda E2 mais θ E3. Tá? Então, isso implica exatamente o vetor E1 ser paralelo ao plano determinado pelos vetores E2 e E3. Tá? Como ele é paralelo ao plano, significa que os três são coplanares. Mas a hipótese aqui era que os vetores não são coplanares. Então a gente contradisse, né, pelo método da prova contrapositiva, a gente contradisse a conclusão, né, a tese, e implicou a contradição da hipótese. Então está provado aqui por contraposição. Definição. Definição. Uma base para o espaço é um conjunto ordenado de vetores V1, V2 e V3 linearmente independentes que geram espaço. E a mesma coisa para o plano. Uma base para o plano, né, para um plano dado, é um conjunto de vetores V1 e V2 linearmente independentes e que geram o plano. Né, que geram o plano. Tem esse teorema, né, que qualquer vetor f no plano ele pode ser expresso de maneira única, como combinação linear de dois vetores não nulos e não paralelos. Tá? Ou seja, essa representação aqui é única. E um resultado disso é que toda base para o plano tem exatamente dois vetores, ou seja, o plano ele tem dimensão 2. Então, dimensão é o número de vetores da base. Tá? A mesma coisa para o espaço de 3 dimensões, né? Então suponha que E1, E2 e E3 sejam vetores que não sejam paralelos entre si nem coplanares. Então qualquer vetor f ele pode ser expresso como combinação linear desses três vetores.
né? E a gente diz então que o espaço, né, tridimensional porque ele tem dimensão 3, ou seja, a base aqui a base ela tem três elementos, né? Então a dimensão de um espaço é o número de elementos da base, né? Vamos fazer alguns exercícios aqui para digerir esse conceito, né? De novo, é o exercício 2.6, né, dessa seção do capítulo 2, que o exercício aqui está errado, tá? A gente vai ver por que ele está errado. Olha, suponha que os vetores U, V e W sejam linearmente independentes, né? O exercício estava pedindo para mostrar que os vetores U mais V, menos U menos V mais W e U mais V mais W são linearmente independentes. Mas a gente vai mostrar aqui que eles são, na verdade, linearmente dependentes, né? Tá errado um sinal aqui no enunciado. Mas vamos mostrar o que eles vão pegar os vetores do enunciado, né? Então vamos lá, vamos pegar esses vetores U mais V, menos U menos V mais W U mais V mais W, né? Os vetores do enunciado. Então, para mostrar, né, se a gente quisesse mostrar a condição de linearmente para que eles fossem linearmente independentes, dada a combinação linear nula, a gente teria que provar que A, B e C são nulos, mas não é isso que vai acontecer, tá? Então, dada a combinação linear nula, pelo mesmo método do exercício passado nessa aula, né, a gente vai colocar em evidência aqui tudo que tiver em termos de U, né? Então aqui o A, aqui menos B e aqui mais C, né? Tá aqui escrito aqui. Depois, coloca em evidência o V, então vai ficar A menos B mais C. E coloca em evidência aqui o que tiver o W. W vai estar B, tá aqui embaixo, mais C, tá? Então, a combinação linear nula, ela implica essa equação. Só que os vetores U, V e W, eles são linearmente independentes, por hipótese, né? Então, olhem só, a gente tem essa equação A menos B mais C igual a zero, a segunda equação A menos B mais C igual a zero. Então a mesma equação a gente não repete no sistema. E a terceira equação B mais C igual a zero. Então o máximo que a gente prova aqui, né, a gente tem um sistema homogêneo, ou seja, do lado direito é igual a zero, e a gente tem duas equações com três variáveis, ou seja, a gente tem infinitas soluções, né? Aqui embaixo o B é igual a menos C e substituindo em cima o A é igual a menos 2C. Então todo mundo vai ficar em função do C, né? Ou seja, para qualquer C a gente tem infinitas soluções. Então a gente não conseguiu provar que o A é igual a B, que é igual a C, que é igual a zero, né? Então isso implica os vetores do enunciado U mais V menos U menos V mais W e U mais V mais W serem linearmente dependentes. Então o exercício aqui tem um leve engano aqui no exercício, tá? Mas a gente provou certinho. Exercício 3.3, né, da seção 3 desse capítulo. De novo, se o conjunto UVW forma uma base, mostra que esse conjunto embaixo aqui também forma uma base. Para mostrar que é uma base, né, basta mostrar que eles são linearmente independentes. Então, dada a combinação linear nula, de novo, coloca em evidência, né, o que tiver o vetor U, o vetor V e o vetor W. Então vai ter um sistema aqui, ó, A mais B menos 2C igual a zero, né? A menos B igual a zero e C igual a zero. Então, como C igual a zero dessa terceira equação, substituindo aqui, vai sobrar um sistema A mais B igual a zero e A menos B igual a zero. Então, A é igual a B, que é igual a zero, e C é igual a zero. Então a gente mostrou que, dada essa combinação linear nula, os escalares são nulos. Então, os vetores são
linearmente independentes e formam a base, né? Porque a gente já mostrou que gera o R3. Terceiro, né? Vamos fazer esse terceiro exercício, que é o 2.5. O exercício diz o seguinte: se AB mais BC é igual a zero, for igual a zero, então prove que os vetores OA, OB e OC são linearmente dependentes para qualquer origem, né? Mas olha só, primeira observação, AB mais BC é igual a zero. AB mais BC é igual a zero. Só que AB mais BC, o que importa aqui é só o ponto inicial e o ponto final, porque o ponto intermediário é o mesmo. Então significa que o AB mais BC é igual a zero, como AB mais BC é igual a C, implica o vetor AC ser igual a zero, né? Portanto, pessoal, como AC é igual a zero, né, é o vetor zero, significa que o ponto A é exatamente o ponto C, né? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: a gente tem uma origem, aqui ó, a gente tem exatamente uma origem, a gente tem aqui o ponto A, que é igual a C, né, que a gente já mostrou isso, e a gente tem um outro vetor aqui qualquer, que a gente não sabe, né? Um vetor qualquer aqui, o vetor é o ponto B, né? Que a gente não tem nenhuma informação desse ponto B. Então o que a gente tem é exatamente isso. E a gente quer mostrar que os vetores OA, OB e OC, eles são linearmente dependentes. Como que a gente mostra isso? Dada a combinação linear nula, a gente deve provar que nem todos os escalares são nulos, né? Se todos os escalares da combinação linear forem nulos, então significa que os vetores seriam linearmente independentes, né? Então, baseado nesse desenho, né, a gente já vê intuitivamente que eles são LD, né, linearmente dependentes. Como o ponto A é igual ao ponto C, então o vetor OA é igual ao vetor OC, né? Então, dada essa combinação linear nula, como o OA é igual a OC, então a gente pode chamar o OC de OA e colocar em evidência, né? Então a gente tem que essa combinação linear nula, como o OA e o OB, eles são linearmente independentes, né? Pelo desenho aqui fica claro que o OA e o OB, eles não são paralelos no plano, então são linearmente independentes, né? Então sobrou esse sistema. Como a combinação linear é nula e OA e OB são linearmente independentes, portanto o lambda 2 é nulo, mas o lambda 1 mais lambda 3 é igual a zero. É a única coisa que a gente pode afirmar. Ou seja, o lambda 1 é igual a menos lambda 3. Não dá para mostrar que eles são nulos. Portanto, a gente, dada a combinação linear nula de OA, OB e OC, a gente provou que nem todos os escalares são nulos. Ou seja, o conjunto é realmente linearmente dependente. Tá? Agora, dados esses vetores, né? Dados os vetores A é igual a OA, B é igual a B, C é igual a C, e se AD é 1/4 de C e BE é 5/6 de A, escreva o vetor DE em função de A e B, A, B e C. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Olhem só, a gente tem vetores OA, OB e OC, tá? Então, a gente tem esses três vetores. Vamos escrever aqui a origem. A gente tem aqui o ponto A. A gente tem aqui o ponto B. E a gente tem aqui o ponto C. Tá? Então a gente tem essa construção. Agora,
Esse OA, o enunciado chamou de vetor A. Esse OB, o enunciado chamou de vetor B. Vetor B. O OC, o enunciado chamou de vetor C. Tá? É isso. Então tá aqui o desenho. Agora, só pra gente. A gente pode. Como vocês verão aqui embaixo, dá pra gente mostrar esse exercício exclusivamente algebricamente. Então nem precisava do desenho. Mas sem desenho não tem como saber muito o que está acontecendo, né? Para que lado ir. Né? Portanto, olha só. Agora, o AD é 1/4 de C. Tá? O AD é 1/4 do C. Então significa que o vetor AD, ele, né, vamos desenhar aqui, ó. AD, ele é paralelo ao vetor C, né? Como o vetor C ele está aqui embaixo, aqui, ó, né? Então ele tem que ser paralelo, porque ele é múltiplo de C. Então, vamos só trazer o A para cá. Pronto. Esse é o ponto D, então. Esse é o ponto D, né? E BE é 5/6 de A. Então, B até o E vai estar aqui. E o B até o E é 5/6 de A. Então ele é paralelo ao vetor A. Então vamos desenhar aqui. Ele é paralelo e é 5/6. Então ele está mais ou menos aqui, ó. Tá? É isso. Então essa é a nossa construção geométrica. Tá? Agora, vamos descrever o vetor DE, que é o vetor que liga o ponto D até o ponto E, em função de A, B e C. Tá? Então, olha só, isso aqui, pessoal, a gente faz, né, geometricamente. Né? Perdão, algebricamente. Porque, olha só, o vetor que liga DE, eu posso escrever como... Né, vamos ver aqui só geometricamente como fica. O vetor que liga o D até o E. Então o vetor DE pode ser escrito como DA mais AO mais OB mais BE. Né? Olha, o DE, né, vai o ponto inicial D e o ponto final E. Então eu posso escrever DE ou escrever DA mais AO mais OB mais BE. Tá? E é isso, exatamente isso que a gente vai escrever aqui embaixo. Ó. DE é igual a DA mais AO mais OB mais BE. Só que a gente quer escrever tudo em função de A, B e C. Tá? Então o DA é menos AD, porque o AD já é 1/4 de C. O AO é menos OA. O OB eu simplesmente continuo aqui. E o BE também. Né? Porque o BE ele é dado em função de A. Então agora basta a gente substituir. O AD é 1/4 de C. O OA é o vetor A. O OB é o vetor B. E o BE é 5/6 de A. Somando tudo aqui, vai ficar menos 1/6 de A mais B menos 1/4 de C. Tá? Então, novamente, vocês poderiam resolver isso somente algebricamente, mas facilita a construção geométrica para ver para que lado ir. Né? E o nosso último resultado aqui, né, só compilando o que a gente já viu nessa aula, é que essa caracterização geométrica de ser dependente ou linearmente dependente ou linearmente independente. Né? Um vetor é linearmente um único vetor. Né? Então, olha só, aqui a gente só está tratando de R2 do plano ou R3, né, do espaço de 3 dimensões. Perdão. Portanto, um único vetor, um conjunto de um vetor é linearmente dependente se somente se o vetor for igual a zero. Dois vetores, eles são, né,
linearmente dependentes se um for múltiplo do outro, ou seja, se eles forem paralelos. Agora, três vetores, U, V e W, são linearmente dependentes se somente se eles forem coplanares. E quatro ou mais vetores no espaço, eles serão sempre linearmente dependentes. Tá? Então essa é a compilação dos resultados dessa aula. Eu indico, né, vocês fazerem esses exercícios da página 27 e exercícios da página 42. Tá? Até lá, até esses exercícios, a gente vocês já podem fazer todos, tá? E façam mesmo, tá? Então, bom dia para vocês e bons estudos.